Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A presença do Senhor é real neste lugar. A luta é grande, mas nós entendemos que se há luta, se há resistência, é porque algo bom, algo lindo e poderoso o Senhor quer fazer na nossa vida. Amém? Hoje nós vamos começar um estudo do livro de Judas. É um livro antes do Apocalipse, é um livro que só é um capítulo de 25 versículos apenas, mas ele contém ensinos e alertas e avisos preciosos que o Senhor Jesus deixou para nós através da vida, dessa carta de Judas, tanto que ela é chamada de Epístola de Judas, a Epístola de Judas, e traz para nós conselhos preciosos, coisa do céu, e que nos prepara para que a gente possa depois, se o Senhor permitir, estar iniciando um estudo no livro de Apocalipse. Então, o livro de Judas, ele só tem, gente, 25 versículos e eu estou usando aquela Bíblia digital que tem o áudio e eu estou tentando decorar, o capítulo inteiro, assim, decorar mesmo, porque realmente essa carta, essa Epístola de Judas, ela, se a gente souber falar ela, assim, tudo que está ensinando nela, a gente pode pregar para qualquer pessoa também, porque ela é um resumo também daquilo que nós vamos viver. E aqui tem muita coisa para os últimos dias, não é pouca coisa não. Por isso que hoje nós vamos iniciar e vamos estar dando continuidade em outros dias, Tá bom? Então, quando nós, temos falado aqui que a palavra é Jesus, então quando nós abrimos a nossa Bíblia, é Jesus diante de nós. Vamos trazer essa realidade. Toda vez que você pega a Bíblia, você está pegando, Jesus está vindo falar com você. Como que Jesus fala conosco? Através da palavra. Porque a palavra é Jesus. Se nós fechamos a Bíblia e deixamos ela de lado, o que nós estamos fazendo? Fechando o nosso coração, fechando a nossa mente, nós estamos deixando Jesus de lado e estamos dizendo, não queremos te ouvir, não queremos saber do Senhor. Já começa bem forte, isso é muito forte. Jesus, ele é a palavra, então quando nós estudamos, nós estamos aos pés de Jesus. Jesus está aqui. E nós estamos aos pés de Jesus para ouvir o que Ele tem para nos dizer. Aleluia! Nós estamos aqui igual os discípulos. Igualzinho os discípulos estavam há 2000 anos atrás. Quando eles se assentavam, aos pés do Mestre e diziam para Ele, Senhor, nos ensina a sua palavra. Senhor Jesus, nós queremos saber. Nos diga, Senhor, o que vai acontecer no final dos tempos? Quando o Senhor vai voltar? O que vai acontecer? Como será? Nos ensina a orar. É assim que nós fazemos também, quando nós abrimos a Bíblia para que Deus fale conosco. E este é um caminho seguro, Você pode colocar no seu coração, a Bíblia, o que está escrito nela, é o caminho mais seguro que nós temos para fugir do engano. Quando o engano vem nos atacar, quando a mentira quer se apresentar diante de nós, a Bíblia tem a verdade. Porque a Bíblia é Jesus e Jesus diz que Ele é a verdade, Ele é o caminho e Ele é a vida, O único, caminho, Ele é a verdade, o caminho, a vida. Amém? E nós falamos muito que nos últimos tempos vai vir muito engano. O pastor pregou semana passada e
particularmente, assim, no meu coração, achei uma palavra muito forte e muito direcionada e me encheu de temor verdadeiramente, porque quando ele falou, nos últimos, são dias maus, são dias difíceis, tudo bem, são dias que a gente precisa, a igreja, né, falou da falta de piedade, da falta de misericórdia, e nós somos igreja e a gente olha assim para nós, assim, né, num grupo tão pequeno e fala, mas como assim? Tá faltando piedade aqui? Tá faltando misericórdia? Porque a palavra vem para nós, não é para outras pessoas. Se tá pregando aqui, é para nós. E primeiro para quem tá ministrando, certo? Não é isso que nós aprendemos? Então essa palavra é muito forte, porque então nós precisamos aprender. Porque se nós nos encontramos nesse lugar onde nós questionamos, né, o Espírito vem e a gente fala conosco e nós colocamos no lugar, não, alguém aqui está em pecado, alguém aqui do meu lado está faltando piedade, não está agindo com misericórdia. Se a gente se coloca nesse lugar, nós estamos assim como que tapando os nossos ouvidos e não querendo ouvir aquilo que o Espírito está falando. Por isso que Jesus fala tantas vezes, né? Aquele que tem Espírito, ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque conhecendo o pastor Nelson como eu conheço, ele jamais viria aqui exortar a gente, jamais. Ele é aquela pessoa que ele foge do atrito e do contrito, e se ele vê a guerra, ele vai sair correndo pro outro lado, mas se ele deu aquela palavra é porque realmente o Espírito Santo moveu nele para nós. E ele fala, né, tem falado, o Espírito do Senhor tem falado muito sobre os enganos nos últimos dias. E a gente pensa, vai ter muito engano, tem muita gente mentirosa, engano aqui, engano acolá, mas não. Nós estamos só vivendo o princípio das dores. E o nível de engano que nós vamos receber realmente, que talvez nós nem estejamos mais aqui, né? Mas o nível de engano que vai vir vai ser um nível de engano muito, muito, muito grande, muito elevado, vai ser uma massa mesmo, uma coisa esmagadora, porque vai ser uma potestade mesmo, uma influência do próprio Satanás. Então nós precisamos estar atentos sim, porque é uma coisa que leva a gente muito sutilmente e nós não percebemos e daqui a pouco a gente está frio, está morno, Jesus vomitou a gente da boca e a gente nem viu. Porque é isso que acontece. E nós vamos ver tudo isso nessa epístola de Judas. É incrível como essa palavra é forte e poderosa. Muita gente nem lê o livro de Judas. Não lê porque chama Judas, porque imediatamente já associa ao Judas Iscariotes. Já pensa, não vou ler livro de Judas não, foi o Judas que escreveu. E não é, né? Judas aqui, ele é meio irmão de Jesus, ele é irmão de Tiago, né? E ele é parente de Jesus. E é tão lindo que nós também aprendemos, né, gente, quando a gente ensina aqui, que a gente recebe a unção. A palavra, quando ela é enviada para nós, ela é enviada com uma unção para liberar algo para a nossa vida. E quando nós vemos Judas, quando nós entendemos quem foi Judas, esse meio-irmão de Jesus, irmão, gente, irmão, parente, tinha o sangue dele, né? A gente vê que ele escreveu essa carta, em nenhum momento ele dizia quem ele era, ele era muito humilde. Então que essa unção de humildade venha sobre nós, em primeiro lugar, que essa unção de humildade, essa unção que estava sobre Judas, quando ele escreveu, essa unção de sabedoria, de conhecimento, de temor, venha sobre nós, em nome de Jesus. Eu quero muito receber essa unção através dessa palavra. Aleluia. E essa epístola de Judas, né, ela vem nos ensinar assim mais da verdade. Porque quanto mais da verdade a gente souber, em menos engano nós vamos cair. Tá? O remédio para você não cair na mentira é você conhecer a verdade.
ok? A verdade, ela é libertadora. E Jesus diz, né? Nós estudamos lá, nós estudamos aqui versículo a versículo o livro de Mateus. E no Mateus 24, capítulo, né? O livro de Mateus 24, nós estudamos e nós vimos muito, né? Que Jesus, ele avisou bastante sobre o engano, cuidado com o engano, cuidado para que ninguém vos engane, no fim dos tempos haveria muito engano, e ele falou, né, no versículo 24 de Mateus 24, na parte B do versículo, ele disse que se possível, né, naqueles dias, né, até os eleitos seriam enganados. Então, é um nível de engano muito forte mesmo. Então, não adianta pensar, não, eu não vou ser enganado porque eu conheço o Senhor. Você pode não ser enganado, mas pode ser conduzido ao engano através de uma opressão, de uma perseguição, de tantas outras coisas que pode vir sobre a sua vida e te conduzir ao engano. E você aceitar esse engano como se fosse uma coisa certa, porque isso certamente vai acontecer, está escrito que vai acontecer. Então a epístola de Judas é um aviso sobre o engano, e não é um engano assim no mundo, não. É o engano que vai vir sobre a igreja. A epístola de Judas anuncia, ela fala muito da apostasia. E o que é apostasia? Apostasia é a ação de renegar algo, de se afastar de algo. Apostasia é a negação e abandono da fé. E isso começa lentamente, levando ao engano, e se o indivíduo não se arrepender, ele morre. Essa epístola também vai falar para nós de que forma essa apostasia acontece, o que devemos fazer quando ela acontece e que arma usar contra ela. Olha que epístola, em apenas 25 versículos nós vamos ter todo esse conteúdo e muito mais. A epístola de Judas está cheia de avisos, alertas e orientações para nós. Nós que somos a geração dos últimos dias. Agora, para entender isso, a gente precisa ouvir Jesus. Nós precisamos ouvir Jesus. Jesus disse por várias vezes, muitas vezes, em todo o Evangelho, Jesus diz que nos últimos dias ia faltar o ensino verdadeiro, que haveria falsos mestres e que o engano nos últimos dias seria muito forte. Foi Jesus que disse isso. Ah, Deus. E Jesus também disse que faltaria paz, misericórdia e amor nos últimos dias. Ele disse. Agora, para falar de últimos dias, nós precisamos entender o que são os últimos dias. Por quê? Você vai falar, os últimos dias são os dias aí que nós estamos vivendo, são os últimos dias antes da vinda do Senhor. Sim, são os últimos dias que nós viveremos antes da vinda do Senhor, do arrebatamento da igreja e depois o povo que vai ficar aqui na tribulação. Mas os discípulos e apóstolos também pensavam, né, dos tempos de Jesus, que o tempo deles eram os últimos dias. Eles pensavam e nós podemos entender isso hoje, que nós já temos a palavra, que nós temos o Espírito Santo, nós podemos olhar e entender isso, porque eles viveram um tempo de muita coisa profética, né? De muito cumprimento profético acontecendo. Quando eles estavam vivos, eles viveram, olha só, o nascimento de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus. E não, isso, né, essas três coisas não é pouca coisa, é muita coisa. Era o Salvador que veio, né, o resgatador que veio, que foi anunciado lá em Gênesis, a partir do versículo 3. Então, eles eram o cumprimento profético para eles.
E não era só isso, ainda teve, além disso, eles ainda viveram a vinda do Espírito Santo, o dia de Pentecostes, né? E tudo isso aconteceu no tempo deles. Esses cumprimentos proféticos foram cumprimentos muito grandes, anunciados por todos os profetas que eles conheciam. A palavra que eles tinham, o que eles ouviram sobre Deus, anunciava esse tempo que eles viveram. Então eles falavam, nós estamos vivendo esse tempo, é o cumprimento das profecias. Vamos pregar. Teve aquele boom, onde eles foram cumprir o ID, né? Para anunciar o evangelho, vamos pregar aí para Samaria, até os confins, mas os confins da terra, naquele tempo, para eles, era só aquilo, né? O Oriente Médio ali, aquela região. Hoje, eles não sabiam, não existia esse mundo que existe hoje. Então, eles acharam que eles estavam vivendo já os últimos dias. E nós podemos entender hoje, quando nós lemos a palavra, que assim como havia, né, para Jesus nascer, havia uma coisa que se chamava a plenitude dos tempos. Em Nihongo isso se chama Jikan no Juman. Tem um tempo oportuno. Um tempo determinado por Deus e é um tempo oportuno, aquele tempo perfeito de Deus, aquela hora certa do Senhor que só Ele sabe para poder realizar todas as coisas. Então, hoje nós temos o Espírito Santo de Deus que nos ensina, que traz luz, né? Que joga luz na palavra, usa pessoas que estudam bastante, que tem clareza, que consegue passar para nós o entendimento, consegue ampliar a gente, né? Para poder compreender a palavra. Então, mas eles não tinham, né? Mas existe uma plenitude de tempo, ou seja, existe um tempo determinado por Deus para que todas as coisas se cumpram. Assim como existia um tempo para Jesus nascer e Simeão e Ana, e alguns, foram poucos os que reconheceram. Imagina, eles não tinham a Bíblia, e eles chegarem ali no templo com um bebê, e ele pegar aquele bebê no colo e falar, agora o Senhor pode me levar, porque eu vi a salvação. Entender, ele sabia, alguma coisa estava acontecendo. Algo, né, revirou dentro dele, e ele sentiu aquilo. E é isso que nós estamos vivendo. Tempo de cumprimento profético também. Assim como eles viveram, nós estamos vivendo tempo de cumprimento profético. Muita coisa que está aqui na Bíblia, muitas das coisas, ainda falta acontecer muita coisa, mas muita coisa está acontecendo agora e ainda vai acontecer. E nós vamos começar então a ler o livro de Judas. O livro de Judas, a epístola de Judas, começa assim no versículo 1. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. É aqui que nós vemos a humildade dele. Ele não fala, oi, eu sou Judas, viu? O irmão de Jesus. Ele poderia, né? Sou o irmão, hein? Conheço ele, ó. Desde pequenininho tô junto dele, sei tudo dele. Não, ele como os outros irmãos de Jesus, durante o ministério de Jesus, eles não criam em Jesus, que Jesus era o Filho de Deus. Eles riram de Jesus, eles zombaram de Jesus. Mas depois, na caminhada, né, com Jesus, diante de todas as coisas que foram acontecendo, e principalmente depois que Jesus morreu na cruz, que Jesus ressuscitou, eles foram assim levantados como fiéis, seguidores, discípulos, servos do Senhor Jesus. E isso está registrado aqui quando ele diz, né, Judas, né, servo de Jesus Cristo. Ele se colocou como servo de Jesus Cristo. Isso aqui mostra a humildade que Judas tinha, né? Mesmo sendo irmão, ele aprendeu bem, né? Jesus sendo Deus não usurpou ser igual a Deus. E ele também não usurpou de nada, de nenhum título, de nenhuma posição. Mas ele diz que ele é irmão de Tiago.
Tiago, ele era mais camarada, né? O Senhor Jesus era o Senhor, aleluia. E ele fala aos chamados. Se você está lendo essa palavra, você pode acreditar numa coisa. Você é chamado, amado de Deus Pai e guardado em Jesus Cristo. Nós somos chamados, amados e guardados de Jesus. Aleluia. Versículo 2. A misericórdia, a paz e o amor lhe sejam multiplicados. Gente, isso aqui parece pouco, né? É um versículo pequenininho. É só isso, né? A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Jesus, ele deu tanta orientação para a gente seguir o caminho. Eu estava indo com a Amanda lá para Saitama e estava um trânsito terrível num determinado momento assim, e de repente eu me vi assim olhando a estrada e tinha tanta placa, um pedacinho de chão, mas tinha tanta placa e tinha rodovias assim por cima da nossa cabeça, aqui à direita, tinha umas que atravessavam, que giravam, tinha outra linha de trem, de Shinkansen que passava na frente, por cima, por baixo, tinha outras estradas, tinha Kosoko, né, as expresso, e ali a gente ficou parada naquele trânsito e eu fiquei vendo tudo aquilo, tinha tanta placa, se for pra cá vai dar em tal lugar, se for pra cima é tal coisa, se for pra direita, se for pra esquerda, mas era tanta placa, que aí eu fiquei pensando, né? Eu falei, olha, assim Deus faz conosco. A Bíblia é isso. Nós estamos no caminho e a Bíblia vem, né? Jesus deixou todos os sinais, deixou todas as placas, deixou todas as orientações para a gente não se perder no caminho. Então, essas placas, esses sinais, né? Os últimos dias, fala que seriam dias difíceis. Isso todo mundo fala, os tempos são maus. Os tempos são maus. Mas quando é que os tempos foram bons? E quando é que foi fácil? A gente não se lembra. Tem dias que são mais fáceis. Tem gente que supera grandes dificuldades parece de maneira fácil. Com menos dificuldade a pessoa sente. Depende de como cada um é. Mas que falando em dias, né, atuais, os últimos dias seriam difíceis. Jesus disse, aí eles, né, falaram, mas sempre teve dias difíceis. Os dias sempre foram difíceis, sempre teve problemas, situações difíceis. Então, Jesus, a gente precisa de mais dicas, Senhor, a gente precisa de mais placas, a gente precisa de mais alguma placa que indique o caminho, Senhor, a gente precisa de mais conselho, a gente precisa de mais sinalização. Então, Jesus disse que os últimos dias seriam também como os dias de Noé e como os dias de Ló. E aí, a gente olha para os dias de Noé, que era uma geração de gente surda, que não ouvia nada. Noé ficou pregando durante 100 anos e ninguém se converteu, ninguém quis saber de Deus e morreram. E nós estamos vivendo isso no dia de hoje. É uma geração, é um povo, é um tanto de gente que sabe, eu estou falando de gente crente, de igreja, que sabe muito pouco sobre o arrebatamento e sobre a volta de Cristo. Por quê? Porque pouco se fala. Pouco se fala. Mas Jesus está voltando. E nós podemos ver isso todos os dias. Todos os dias chega um pacote de sinais. Um pacote de coisas, de informações que sinaliza. A gente tá que nem aquele pedacinho da estrada, tá cheio de placa sinalizando para onde você tem que ir, para você não se perder. Então, todos os dias chega muitos sinais para nós. E aqui no versículo 2, quando ele fala, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Gente, isso não é pouca coisa. Misericórdia. O pastor pregou semana passada, por isso que eu quero trazer isso de volta. Essa parte onde ele falou que
a igreja está sem misericórdia e sem, qual foi a palavra? Piedade. Piedade, gente, é amor. Tá fria nisso. Nós estamos frios nisso. Atenção. Misericórdia. Ela é uma palavra que no hebraico ela se pronuncia ruhamá. Ruhamá. E vem da raiz de entranhas, que é o amor mais profundo. É o amor que Jesus ensinou que você tem que fazer alguma coisa por alguém, que não adianta, não é aquela coisa de dizer eu te amo, mas você fica aí, eu fico aqui. Eu te amo, mas você se vira com o seu problema, que eu já tenho os meus. Não. Eu amo meu irmão, mas, coitadinho, meu irmão tá sofrendo. Coitado, meu irmão está sofrendo. Tadinho do meu irmão. Não é esse tipo de amor. É um amor que vai falar assim, meu irmão está sofrendo, eu preciso fazer alguma coisa por ele. Meu irmão está com uma necessidade, eu preciso me mover em direção a ele para ajudá-lo. É um tipo de amor que as mães sentem pelos filhos. Porque a mãe não mede sacrifício para poder fazer as coisas para o filho. Ela dá a vida, ela se sacrifica, ela faz inúmeros tipos, né, de sacrifício para poder ajudar o filho. Então, o que Deus está falando é que nos últimos dias há uma necessidade de ser multiplicado a misericórdia, porque as pessoas estão, como diz a palavra de Deus diz isso, nós vamos ver daqui a pouquinho, mais egoístas, só quer saber de eu e eu. É pra mim, é tudo meu. Primeiro eu. Então, é uma geração com um amor muito frio. É muito frio. É uma igreja que não tem empatia. Jesus fala no Sermão da Montanha que felizes são os misericordiosos. Então, ele está falando, gente, vamos resgatar isso. A primeira coisa que precisa ser resgatado para que você seja feliz, para que a igreja seja feliz, para que seja uma igreja vencedora, é a misericórdia. A misericórdia tem a ver com a empatia ao próximo. E empatia é uma coisa que a gente não nasce com ela. A gente desenvolve, a gente aprende. E como que a gente aprende isso? Quando a gente passa por uma situação que é igual a que a outra pessoa está vivendo, a gente tem empatia com ela, porque a gente fala, eu entendo o que você está vivendo, eu já vivi isso, eu já senti essa dor, eu já tomei esse remédio, olha, vão te dar lá na farmácia, ou o médico, quando você for, ele vai te dar um remédio muito amargo, para sarar isso daí, ou então um remédio que quando passar vai doer, mas eu já tive essa mesma coisa que você. Vai doer, vai ser amargo, mas vai sarar. Você vai ficar bom. E aí o outro já falou, tá bom, que bom que você me falou. Já ajuda. Isso ajuda. É você ter empatia, você se identificar com a dor da pessoa. Tem pessoas que não têm isso, que não conseguem se colocar no lugar do outro. Né? Principalmente quando a gente fala de muitas pessoas, porque cada indivíduo tem sua história, né? Então, quando nós vivemos situações iguais ou parecidas com as de outras pessoas, quando a gente vê o outro passando por algo que você já viveu ou já viu de perto, você normalmente, naturalmente, aquele que é movido mesmo, né, que tem misericórdia, ele se move naturalmente, querendo fazer ou tentar fazer algo para diminuir o sofrimento do outro. Isso é natural. Para não ser pesado para o outro e não colocar mais carga, mais dificuldade na vida do outro. Né? A gente já tem dias muito pesados. É muito pesado. E a segunda coisa que ele fala
que falta e que precisa ser multiplicado. Porque se precisa ser multiplicado é porque tem pouco. É paz. Paz é tudo que está faltando também nos nossos dias. Nos nossos dias nós temos aqui, o pastor também falou isso já em umas 3 últimas pregações, que nós somos a geração de pessoas ansiosas, angustiados, deprimidos, solitários. Nós temos muito contato com a rede social, mas a rede social não supre o contato direto com as pessoas. Não supre. Então não adianta ser aqueles que falam, meu marido me manda recadinho de 3 em 3 minutos. Mas e quando tá dentro de casa? Fala com você, senta para te ouvir. 3 minutos? Como que é? Então, isso tem, né? As pessoas ficam felizes quando tem uma curtida, quando tem um like, quando tem um número de visualização, quando faz algum movimento na rede, quando tem elogio. Isso deixa as pessoas felizes. Mas se não tiver, tem gente que quer morrer, porque criou dependência. Tem gente que se não tiver o like, se as pessoas falarem qualquer coisa que, não gostei disso, eu não achei legal isso, eu penso diferente, só de você pensar diferente, se você expressa a sua opinião, tem gente que quer morrer por causa disso. Então isso é falta de paz. Isso é uma coisa, assim, uma vida superficial. Falta paz. Não tem paz. A paz é tranquilidade, é mansidão, é domínio próprio. Tem um psiquiatra, né? Ele é palestrante e eu gosto muito dele. Gosto muito mesmo. O Dr. Augusto Cury. E ele fala que essa geração, né? E a gente ouve ele dizer bastante isso. Quem é seguidor dele vai ouvir bastante isso. Que ele fala que essa geração é uma geração que adoeceu coletivamente. Todo mundo adoeceu junto e muito rápido. E ele fala que 50% das pessoas hoje estão sofrendo com algum problema, algum tipo de distúrbio psíquico, que tem distúrbio mental, ou está para sofrer. E ele brinca nas palestras dele. Ele faz uma brincadeira, ele começa as palestras dele falando assim, olha para a pessoa que está do seu lado e diz, se não é eu, é você. Porque é 50%, né? Então, um olha para o outro e fala, olha, se não sou eu que já estou assim, ou que vou ficar, é você. Entende? Então, falta paz, né? Hoje a gente vê que se você conversar com as pessoas, com pastores, com líderes de outros ministérios também, outras igrejas, outros irmãos, dentro da igreja, fora da igreja, na fábrica, nas escolas, a gente vê isso, que todo mundo está vivendo esse momento e tem falta disso, e tem a sequela por faltar isso. Falta misericórdia, falta paz. E ele fala aí que falta o quê? Faltaria amor, porque o amor de muitos se esfriaria. Gente, quanto ao amor esfriar, não precisa nem falar muito. Liga a televisão, acessa qualquer jornal, você vai ver notícias horríveis. Horríveis. Crimes, assaltos que com a consequência crimes, são crimes e crimes, pai matando filho, filho matando pai, mãe, o pai matando a mãe na frente do filho, abuso com a criança, trabalho forçado, escravo, de todo tipo de maldade existe. A gente nem aguenta. Isso é frieza, falta de amor, falta de Deus. Para você ver o quão distante nós estamos de Deus. E eu digo nós, assim, me identificando com a raça humana. Por mais que a gente fale, não, eu estou na presença de Deus. Não dá.
quando a gente lê uma palavra como essa, a gente precisa se colocar no lugar e dizer que nós, como humanidade, estamos distantes de Deus. Não tem como dizer que não está. Então você pode marcar aí que falta, né? Judas começa falando, né? Misericórdia, paz e amor seja multiplicado. Por quê? Você pode ter sido até hoje, ou eu, misericordioso. Você pode ter sido assim, a pessoa cheia de paz, que leva paz, que não quer briga com ninguém. Você pode ser uma pessoa amorosa, que até hoje veio, né, dando frutos de amor. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Esse nível de amor que nós temos hoje, não é suficiente para poder viver realmente os últimos dias. Nós precisamos que essas medidas sejam multiplicadas. Não é suficiente. E você vai ver que não é no decorrer dessa palavra. Ele já começa falando e ele vai terminar falando disso. Nós vamos ver que não é suficiente. Por isso, ele começa falando que essas três coisas, misericórdia, paz e amor, seja multiplicado. Se nós não nos empenharmos em deixar que o Espírito Santo de Deus trabalhe na nossa vida para multiplicar essas três coisas que ele fala aqui que nós está faltando, nós não vamos conseguir resistir. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Versículo 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Amados, eu vou ler em outra versão. Embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas confiada aos santos. Aqui Judas, ele diz assim: irmãos, olha, eu estava tão ansioso, eu estava tão fervoroso para escrever sobre a salvação que nós recebemos, a salvação que nós compartilhamos. Mas quando, aí ele para assim, senti que era necessário, ele sentiu que era necessário escrever algo mais. Ele queria escrever sobre a salvação, mas na hora que ele foi escrever, talvez uma coisa rápida seria para os irmãos um bilhete. Ele ia escrever um bilhetinho. Vamos continuar, gente, firme e forte. O Senhor é a nossa força, nossa rocha, nossa salvação. Mas aí ele sentiu. Por que que ele sentiu? Porque ele sabia de uma situação que estava envolvendo todas as igrejas naquele lugar ou ao redor daquele lugar. E essa carta, como ela é profética, o Senhor sabia que nós hoje precisaríamos dessas palavras. Então ele sentiu. O Espírito de Deus moveu na vida de Judas e ele sentiu que era necessário escrever, insistindo o quê? Para que batalhassem pelo quê? Pela fé. Pela fé. Então isso é muito importante, essa carta vai falar disso, de batalhar pela fé. Pela fé. Nós não podemos deixar o nosso nível de fé, a nossa medida de fé diminuir. Nós precisamos aumentar nossa medida de fé. E a fé, ela vem pelo ouvir. Ouvir o quê? As palavras de Jesus. Ouvir a palavra de Deus. Se você não lê Bíblia, não vai ter fé. Não aumenta a sua fé. A fé não é você dizer eu creio. Não. Não é dizer eu creio. A fé é alimentada. Ela precisa ser alimentada.
todos os dias, sempre, pela palavra de Deus. E essa batalha pela fé é uma coisa que Jesus avisou muito. Jesus falou muito de fé. Em Lucas, no capítulo 18, do 1 ao 7 e no versículo 8, nós temos a parábola da viúva. Ele termina com uma frase, né? Ele termina essa parábola com uma frase que até parece que não tem nada a ver com a parábola que ele está contando da viúva, que foi até a porta do juiz. E aí ela fala, né? Ele fala da importância de orar sem esmurecer, porque ele começa essa parábola, né? Jesus começa falando assim: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. O assunto era a oração persistente. Isso era o que Jesus começou a falar. Mas ele, lá no versículo 8, ele termina diferente. Não fará justiça, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Isso é no 7, que ele está falando que a vida de oração tem um tempo de aparente silêncio e que não podemos desistir nesse aparente silêncio. Nós temos que persistir. Isso é fé. Então, a primeira pergunta dele leva a gente, né, a entender que não desista, não esmoreça, insista. O silêncio de Deus não é ausência de Deus. Você não está ouvindo Deus falar, mas Ele está com você. Você está orando por algo, fez aquele silêncio, você está esperando a resposta. Não é porque Deus não está te ouvindo. Não é porque Deus não está agindo. Nós não cantamos aquela música lá? Deus não rejeita a oração. Oração é alimento, né? E fala: nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus está falando. Quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Então louve, né? Então, quando Deus faz silêncio, não é que ele não está agindo, é porque ele está trabalhando de um modo que nós não estamos vendo, nós não estamos ainda entendendo. Mas ele vai agir na causa que nós estamos colocando diante dele. E no versículo 8, eu vou terminar nessa parte e nós vamos continuar outro dia. No versículo 8, Jesus diz assim: disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Que era essa parábola, né? Que nós estávamos lendo aqui o versículo 1. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Deus é o Deus da justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, isso aqui, quando vier o Filho do Homem, é quando chegar o fim dos tempos, porque Jesus vem no fim dos tempos. Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Aqui Jesus pulou o assunto, né? Ele saiu da oração persistente, ele saiu do assunto oração, que você não pode desistir, e veio para o assunto que ele nunca perdia a oportunidade de falar dos últimos dias e de fé. Jesus nunca deixou de falar sobre os últimos dias e sobre a fé que nós precisaríamos para poder viver os últimos dias. Então eu quero que você entenda por hoje que Jesus, ele quer nos avisar no dia de hoje sobre que nós temos que ter uma medida extra, muito grande de misericórdia, paz, amor e fé. E para isso, irmãos, essa misericórdia vem com o banho da palavra de Deus. Essa paz vem do príncipe da paz, que é Jesus. Vem dessa palavra que tem o poder de transformar o nosso interior e de nos consolar. Esse amor verdadeiro que nós só recebemos do Senhor.
e essa fé que só vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, com essa porção que o Senhor já liberou para nós hoje, nós vamos parar aqui. Que a nossa vida seja abençoada no nome do Senhor através dessa palavra. E nós vamos continuar outro dia. E que vocês possam estar lendo a carta de Judas sempre. Leiam todos os dias esta carta. Leiam também, eu vou deixar aqui alguns textos que eu citei hoje, né? Leia também Lucas 18, do 1 ao 8. Essas duas passagens. Leiam para que a gente possa continuar depois. Sempre que eu for continuar, eu vou pegar sempre o último ponto para a gente poder dar andamento. Tá bom? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E eu quero orar e falar para vocês que essa carta, cada versículo dessa epístola de Judas, nós temos, são armas poderosas para a gente poder orar. A gente orar a palavra é algo muito poderoso. Então, aqui nós começamos falando da humildade, né? Que nós queremos, eu creio que a porção de humildade está sobre nós. A porção da unção da humildade do Senhor está sobre nós. Vai tomar a nossa vida. Porque nós fomos chamados, nós somos amados e guardados por Jesus. É o que diz aqui a palavra. Aleluia. Senhor, que o Senhor possa multiplicar, como diz aqui a necessidade dessa palavra, a misericórdia, paz, o amor e fé. Que a tua unção venha sobre a nossa vida, Senhor, e derrame sobre nós, Senhor, porção, Senhor, dobrada, daquilo que necessitamos, muita unção, muita misericórdia, muita paz, muito amor e muita fé nós precisamos para vencer esses dias, Pai. E nós contamos com o teu poder e com este amor para poder fazer essa obra no nosso coração. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigada. Amém.